Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast pra gente resenhar sobre jornalismo e conversar com o povo que faz jornalismo. Só pra deixar claro, esse não é o primeiro episódio. Calma, esse é tipo um episódio 0. É só pra dar uma explicação rápida sobre o que vai rolar aqui. Na verdade, nem sei se vai ser tão rápido assim, até porque já vão rolar de cara aí uns pedidos da população. Tipo cartinha dos ouvintes, sabe como é que é? Não é nem o primeiro episódio, a gente já tá nesse nível assim, se achando. E aí você deve estar pensando, pô, um podcast sobre jornalismo, mas o jornalismo não tá acabando. Calma, eu sei que o momento do nosso mercado não é nada bom, ainda mais se a gente lembrar desses episódios recentes aí da Editora Abril, do Esporte Interativo, muito jornalista perdendo emprego, mas o jornalismo continua sendo essencial, ainda mais nesses tempos aí de fake news. E tem outra coisa também, nunca teve tanta ferramenta boa pra gente apurar e contar a história, que no fim das contas é pra isso que a gente tá aqui. Então, ó, questão 1, esse podcast é feito pra quem? Ele é feito pra você que é jornalista ou estudante de jornalismo, ou até você que tá pensando em fazer uma faculdade nessa área, ou sei lá, de repente você não é nada disso, mas tá na pilha aí de ouvir umas boas histórias de bastidores de reportagem, então pode ficar ligado também. E a questão 2 é quem vai ser entrevistado por aqui. Cada episódio vai ser um papo com um jornalista de uma determinada área, pra gente entender melhor como é que funciona ali o ofício, como é que é o trabalho, o dia a dia, escutar umas historinhas também, né, que é sempre bom. Isso vale tanto para os medalhões quanto para uma galera que não é tão famosa assim, mas que faz um trabalho relevante, que vale a pena a gente discutir aqui. E eu sei que provavelmente aí na sua cabeça tem pelo menos um nome que você deve pensar: poxa, esse jornalista, eu gostaria de saber como é que é a rotina dessa pessoa, como é que é o trabalho, o que a pessoa costuma fazer, quais são os métodos, um bastidorzinho, tem ou não tem? Fala, Rodrigão. Fala, Rodrigão. Fala, Rodrigão. E pronto, quando começa esse negócio de Fala, Rodrigão, é porque o povo já tá cheio de pergunta aí, cheio de tema, cheio de entrevistado, momento tenso. E ó, não começa sugerindo aí William Bonner, Glória Maria, não, pega leve. Se bem que, sei lá, né? De repente, pensando bem. Fala galera, aqui quem fala é o Thiago Damaral, eu sou do Rio de Janeiro. Estou estudando jornalismo nesse momento na faixa do Meyer e trabalhando no site do torcedores.com. E eu vim aqui deixar minha sugestão, que é falar um pouco de coberturas, digamos assim, suicidas. Oi, peraí. Começou bem o negócio. Cobertura suicida, como é que é isso? Sei lá, entrevistar o cara do Estado Islâmico? Explica esse troço aí. Coberturas, você vai pro local sem muita informação, ou então um local pequeno, um evento pequeno que você não sabe muita coisa, um jogo de uma divisão muito inferior, um Carioca Série B, por exemplo, de futebol. Tá, entendi, agora entendi. Carioca Série D. Ok, é um pouquinho mais tranquilo que o Estado Islâmico. Tô brincando, entendi o que você quis dizer, são pautas que você tem pouca informação disponível ali sobre o evento, mas olha, sempre dá pra pesquisar antes, né? A gente sempre dá um jeito e tem que pesquisar, não vai chegar vendido no negócio, mas é um bom tema, preparação de pauta, valeu, Thiago. E nessa área de esporte aí tem muita coisa pra gente resenhar. Fala, Rodrigão, que é o Pedro Gílio. Trabalhando no Fluminense, eu já fui setorista, já trabalhei naquela correria do dia a dia. Eu acho que o tema setorista é um tema muito maneiro. Pedro, muita gente tem curiosidade pra saber como é que é o dia a dia de um setorista de clube de futebol. Então, certamente esse tema vai rolar por aqui, pode ficar tranquilo. Boa sorte aí nessa nova empreitada, nessa nova maluquice. Valeu, um abraço. Oi, meu nome é Ana Luísa. Eu sou de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Eu tô no 3º ano do ensino médio e pretendo ser jornalista esportiva, mais ou menos na área como comentarista mesmo. A minha ideia de pauta seria como é a preparação de um comentarista, porque eu sei muito pouco sobre. É isso. Valeu, Ana, muito bom, porque a ideia do podcast também é falar para pessoas como você. Você ainda nem entrou na faculdade, mas você tem algumas dúvidas aí sobre a profissão, sobre como funcionam as coisas. E sobre comentarista, acho que não é só você não, acho que pouca gente sabe como é a preparação. A maioria deve achar que é só chegar lá meia hora antes do jogo, começar a falar, mas não é bem assim não. Então pode deixar que esse tema também vai rolar por aqui, fica ligado. Fala, Rodrigão, aqui é o Renan, rapaz, saudações nordestinas. Eu tenho uma sugestão e eu queria muito ver sendo entrevistado aí o Carlos Said, que além de ser um ídolo, uma lenda, ex-jogador do River, ex-goleiro do River,
é um dos cronistas esportivos mais antigos do Nordeste brasileiro. E esse sim tem muita história pra contar. Esse eu queria muito ver no podcast de vocês. Boa, Renan, boa. O Carlos Saad é uma figuraça. Pra quem não conhece, ouve só essa previsão que ele fez antes da Copa do Mundo sobre o Brasil e o Neymar. O Brasil não ganhará a Copa do Mundo. A babação é uma vergonha. Ah, babação é uma vergonha. Maravilhoso, Carlos Saad. Tá anotada a sugestão, Renan. Valeu. Mas vamos sair um pouco do esporte, porque a ideia também do podcast é pegar todas as áreas, né? Então vamos ouvir uma dica aí da Daniela Rangel, minha amiga de faculdade. E olha, tem tempo já que a gente fez faculdade, hein? Não entrega muita idade não, Dani. Vai. Minha sugestão é o Tom Leão. Ele é uma referência para a área de jornalismo cultural há muitos anos. Desde o Rio Fanzine, que era uma parada meio alternativa num jornalão, no Globo, no segundo caderno que ele fazia com o Carlos Albuquerque. Eu acho legal que ele se manteve uma referência nessa área, ele conseguiu renovar o público dele. Verdade, Dani, boa dica. Jornalismo cultural é uma área que eu curto bastante. Eu comecei até num caderno de literatura no Jornal do Brasil, então vai ser ótimo conversar sobre esse assunto por aqui. Valeu. E tem outra amiga que também sabe desse projeto há muito tempo, e tem uma dica ótima aí que tem a ver com inclusão. Fala, Rodrigão, é a Gabi Lomba do Rio de Janeiro. Gostaria muito que você entrevistasse um jornalista com deficiência. Infelizmente, é difícil encontrar jornalistas com deficiência trabalhando em redações, por falta de acessibilidade e principalmente falta de oportunidade, já que muitas vezes, né, os chefes, eles acham que a pessoa com deficiência ela só é capaz de cobrir esporte paralímpico ou então matérias de cunho social. E não é verdade. Uma pessoa com deficiência ela é capaz de trabalhar em qualquer área. Um grande exemplo é o Jairo Marques, da Folha de São Paulo. Ele é cadeirante e ele é da editoria Cotidiano. O Jairo, há uns 2 anos, ele lançou um livro em que ele conta várias curiosidades da trajetória dele. O Jairo é uma prova de que a deficiência dele, no caso ele é cadeirante, que isso é apenas uma parte de quem ele é. Valeu, Rodrigão. Tô aguardando aí uma entrevista, hein? Muito bem, mas esse negócio aí de tô aguardando, nada disso. A gente vai atrás do Jairo, você vai fazer entrevista comigo, não adianta fugir não. Mas falando sério, inclusão é um tema que vai estar sempre na pauta aqui, fica tranquila, viu? Olá, eu sou Tainara Lima, do Rio de Janeiro, trabalho no Jornal Lance e gostaria muito que você entrevistasse a jornalista Luciana Barreto, da TV Brasil. Nossa, excelente dica, Tainara. A Luciana, pra quem não sabe, é apresentadora e editora executiva do telejornal Repórter Brasil. É uma jornalista premiada, muito atuante aí nessa luta por igualdade racial. Então tomara que ela possa dar uma entrevista aqui pra gente. Já tem umas 500 perguntas na cabeça aqui pra ela. E ó, tem mais dica do pessoal do Lance, vamos ouvir. Meu nome é Jonas Moura, sou repórter do Jornal Lance no Rio de Janeiro. Gostaria de propor como tema uma comparação entre o cenário das eleições de 2018 com o que foram as eleições de 2014. Fala aí, sou o Carlos Antônio Mello do Jornal Lance do Rio de Janeiro. Queria que você fizesse um episódio de fake news. Pô, eleições e fake news, talvez esse combo aí seja o que tem de mais quente no jornalismo brasileiro hoje. Então é óbvio que a gente vai falar disso no podcast e acho até que esse assunto não cabe em um episódio só. Então pode deixar que vai rolar. E a próxima sugestão tem um pouco a ver com esse cenário também. Meu nome é Larissa Calisto, sou de Salvador, Relações Públicas e estudante de jornalismo. No contexto atual de crise do mercado jornalístico, qual a perspectiva para o jornalismo investigativo, já que o mesmo depende de um alto investimento de profissionais e estrutura? E qual a importância dessa linha, né, dessa área de atuação para o momento atual que o Brasil vive? Esse é um grande dilema, Larissa. O jornalismo investigativo, ele demanda tempo e dinheiro. São duas coisas aí que andam meio em falta no jornalismo brasileiro. É um bom tema pra gente debater aqui. Obrigado. Meu nome é Ana Marques, eu trabalho no Zoom como analista de marketing de conteúdo, apesar de estar me formando em jornalismo, e eu queria saber mais, eu queria um episódio que falasse mais sobre essa área, sobre por que tantos jornalistas estão migrando para a área de marketing de conteúdo e basicamente sobre a relação do jornalismo e do marketing. Boa, Ana, boa. Não só o marketing, mas outras áreas também têm uma relação interessante com o jornalismo. Se a gente pensar em infografia, programação, fotografia, roteiro, documentário, né, mais ligado ao cinema, tudo isso tem muito a ver com o jornalismo hoje em dia, são temas bem legais também.
Vamos para as duas últimas sugestões e depois eu explico por que uma tem a ver com a outra. Fala galera, tudo bom? Aqui é o Wagner Vargas, sou jornalista aqui de Brasília e a minha dica é falar com um cara que trabalhou comigo, que eu trabalhei com ele na verdade, né? Porque é um cara bem mais experiente que eu aí, que é o Marcos Paulo Lima, vulgo Marcão. Ele é subeditor do Correio Brasiliense hoje em dia. E eu acho que seria legal fazer um programa com ele sobre Copa do Mundo, porque ele é um cara que já cobriu algumas Copas do Mundo aí, pelo menos as últimas 3. E além disso é um cara muito legal, um cara muito gente boa, que eu tive a honra e o prazer de conviver. Então fica a minha dica aí para entrevistar o Marcão. Valeu, abraço. Oi pessoal, eu sou Cris Neves Silveira, repórter, falo de Fortaleza, no Ceará. Hoje o jornalista, ele não é só de web, ou só de TV, ou de rádio. A gente sabe que há um intercâmbio de produção de conteúdo e de outras atividades. Eu queria saber como essa questão de ser um multiprofissional, digamos assim, está sendo vista. Geralmente você sai da faculdade com afinidade a uma plataforma X, por exemplo, mas a rotina das redações está se transformando. Isso faz com que o jornalista se reinvente? Até que ponto isso é bom ou ruim? Um abraço. Obrigado, Cris. Obrigado, Wagner. Por que eu juntei vocês dois para encerrar esse episódio 0 do Vida de Jornalista? Porque Vida de Jornalista hoje é meio assim. Claro que todo mundo quer estar presente na grande cobertura, como a Copa do Mundo, que o Wagner citou, mas cada vez mais para conseguir chegar nessa grande cobertura, você tem que ser um jornalista completo, né? Como disse a Cris. Você tem que ser capaz de produzir bem para plataformas diferentes, e esse é um tema que vai passar muito por aqui, talvez até no episódio de estreia, não sei, hein? Qual é o episódio de estreia? Não vou dar spoiler, então fica ligado porque a partir de agora tá aberto esse espaço pra gente conversar sobre jornalismo, a resenha é livre e tem um monte de jeitos diferentes para você seguir o podcast. O mais fácil, como qualquer podcast, eu acho que é buscar aí no seu aplicativo de podcast preferido, no seu celular, você vai lá e assina. Quando eu digo assina, não tem que pagar não, tá? Relaxa, é tudo de graça. Assinar é só um jeito de dizer, você aperta aquele botãozinho lá para ficar nos seus inscritos e aí você recebe notificação sempre que pintar um episódio novo. Tem também a conta no Twitter, lá é um lugar importante porque eu vou postar os episódios lá e é um espaço pra gente trocar ideia, discutir os temas. Segue lá no @vida_jornalista, @vida_jornalista, a gente vai trocando uma ideia por lá. Ah, e se você curtiu a logomarca do podcast, quem fez foi meu grande amigo Maurício Henriques, o contato dele tá aí na descrição do episódio. E se você curtiu a vinheta de abertura, aí fui eu mesmo que fiz, não tem jeito, porque, sei lá, né, se tudo der errado no jornalismo, a gente vai pra essa carreira aí de editor de vinheta de abertura de podcast, uma carreira muito promissora. Então valeu, um beijo pra todo mundo, até o próximo episódio. E ó, a vinheta de abertura vai pintar aí de novo. Valeu, um abraço.